Olá, bom dia, um feliz despertar com Deus, na graça e na paz de Jesus. Hoje em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, vamos conhecer os ensinamentos que o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel apresenta para nós. Vamos em nossa reflexão extrair as lições deste capítulo. O tema em nosso estudo hoje, desejos humanos. O que devemos entender quanto aos desejos de nosso coração e o nosso relacionamento com Deus? O que precisamos fazer para direcionar nossos desejos de maneira correta e segura? O que estava por trás do pedido dos israelitas quando pediram ao profeta Samuel para que tivessem um rei? O que este pedido, na verdade, revelava? 1 Samuel, capítulo 8, marca a transição de um período de juízes para a monarquia em Israel. Destaca a tensão entre o desejo de um rei humano e a orientação de Deus e o alerta para as potenciais armadilhas e os abusos do governo monárquico. Vemos neste capítulo uma decisão crítica, uma mudança, uma inflexão no rumo político em Israel. Ou seja, a rejeição do método de Deus. O problema foi buscar a própria solução sem consultar primeiramente de coração aberto à vontade de Deus. Apesar das advertências, o povo de Israel estava determinado a ter um rei, como as outras nações, preparando assim o cenário para a unção e o reinado do primeiro rei, o rei Saul, que vamos, a partir de agora, conhecer os detalhes que este capítulo e os próximos apresentam nesta mudança de governo em Israel. Lembrando que, até aqui, o governo era teocrático, ou seja, Deus era o rei invisível. Era Deus quem comandava, quem ordenava todas as atitudes, as ações. A partir da monarquia, agora o povo, eles se guiavam através de uma liderança humana. Embora Deus, na sua misericórdia, continuava conduzindo o seu povo. Então vamos aos detalhes, vamos conhecer o que os versículos deste capítulo apresentam para nós. Se você ainda não deixou o seu like, aproveite, deixe o seu like, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Depois de ler o capítulo, vamos agora aos comentários. O primeiro versículo nos apresenta Samuel envelhecido. Estima-se a idade dele nesta época em 57 anos. E a NVI estima em 65. Então era aproximadamente seus 60 anos de idade. Samuel constituiu então os seus filhos como juízes. Samuel procedeu arbitrariamente quando constituiu a seus filhos como juízes sobre Israel, ato da exclusiva alçada divina, visto que o reino era teocrático. As posições de poder se baseavam nos direitos hereditários. Este costume garantia estabilidade social, mas ao mesmo tempo abria espaço para o nepotismo e a corrupção. Um dos filhos, o nome era Joel,
seu significado, o Senhor é Deus, e o outro Abias, que significa o Senhor é meu Pai. Infelizmente, o verso 3 destaca que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do pai, eles aceitavam suborno, ou seja, não eram corretos, não eram justos. A perversão da justiça por meio do suborno era explicitamente proibido na lei do Pentateuco. Foi um erro delegar autoridade a homens cujo caráter era corrupto. E isso intensificou ainda mais o desejo de Israel em ter um rei. Por isso, no verso 5, os israelitas chegam a Samuel e dizem: olha, Samuel, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Eles tiveram agora um pretexto, vamos dizer, para o desejo que estava no coração deles. Disseram: seria melhor levar a questão para Samuel resolver do que esperar pela confusão que certamente se seguiria à sua morte, quando os filhos tentariam consolidar a própria autoridade. Então, eles disseram: escolhe agora um rei para que nos lidere. Usando a diplomacia costumeira no Oriente, os anciãos, em oposição à vontade de Deus, sem buscar o conselho divino, tornaram conhecida sua limitada decisão. Mas a razão fundamental deste pedido era o desejo de serem semelhantes às nações ao redor, de terem um rei humano como símbolo do poderio e união nacionais que os comandaria na batalha e que seria a garantia da sua segurança. O povo clamou por um rei, pensando que um novo sistema de governo traria mudança na nação. Mas porque seu problema básico era desobediência a Deus, seus outros problemas somente continuariam sobre nova administração. Na verdade, o que eles precisavam era de uma fé unificada, não um governo unificado. Já ouviu falar aquele ditado, tapar o sol com a peneira? Era isso o que estava acontecendo. O verso 6 desta palavra não agradou a Samuel, diz. Samuel orou a Deus. Aqui está um detalhe interessante. Samuel foi falar com Deus diante desta situação. Samuel, a princípio, sentiu profundamente a rejeição, mas por fim tomou a única e acertada decisão de colocar toda a questão perante o Senhor. Isto é um bom exemplo para nós, quando o nosso coração está arrasado, quando estamos cercados de dificuldades, quando os homens se levantam sobre nós e nos tratam, até com crueldade. Lancemos nossa tribulação sobre o Senhor e Salvador que se identificou conosco. Digamo-lhes tudo, ainda que nosso coração esteja por demais abatido para isso. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor. Samuel é apropriadamente citado no livro de Salmos como alguém que invocava o nome de Deus. Está no capítulo 99 de Salmos, verso 6. Israel, mais uma vez, resolveu fazer exatamente o que fizera por séculos: tomar decisões sem esperar a orientação divina. Samuel lhes mostrou o melhor caminho: buscar a Deus em oração. Eles haviam subestimado seu elevado privilégio religioso e não perceberam que a necessidade real da nação não era de ter um rei, um novo poder para confrontar a confusão que resultava de suas próprias inquietações e perversidades. Não estavam dispostos a submeter o caso a Deus e a conhecer a vontade dele. Percebem o que estava por trás do pedido? Queremos um rei? Estava insubordinação, insubmissão,
estava também uma individualidade. Verso 7, Deus respondeu à oração de Samuel dizendo: atende a voz do povo. Este versículo é a melhor evidência possível de que as nações, assim como os indivíduos, são agentes morais livres. Se os anciãos tivessem buscado o conselho, Deus teria dado. Mas como chegaram com um ultimato, o Senhor aceitou a escolha deles, dizendo a Samuel: Samuel, não se preocupe, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Desejavam uma forma de monarquia que negasse o seu relacionamento pactual com o Senhor, que por sua vez se comprometia a ser o seu Salvador e Libertador. Ao pedirem um rei, como todas as outras nações, violaram a aliança, rejeitaram o Senhor que era o seu rei, e se esqueceram das constantes provisões divinas para a proteção do povo no passado. O povo queria ser como as nações vizinhas. Isto era exatamente o que Deus não queria. O fato de terem um rei tornaria mais fácil esquecer que Deus era o seu verdadeiro líder. Na realidade, o povo estava rejeitando Deus como seu líder. Os israelitas queriam leis, um exército e um monarca humano no lugar de Deus. Eles queriam conduzir a nação pela força humana, mas somente o poder de Deus os poderia fazer florescer na hostil terra de Canaã. Sabe o que isso me faz lembrar, amigos ouvintes da palavra de Deus? Quando Jesus esteve aqui nesta terra, quando ele estava ali diante de Pilatos, o que o povo disse? Fora com este, nós temos César por nosso rei. Fora com este, crucificam. Percebem como a história ela vai se repetindo na rejeição a Deus, rejeitando o próprio Salvador? E hoje não é diferente. Quantos estão, através de suas escolhas e atitudes, fazendo a mesma coisa? É terrível. Os anciãos rejeitaram a independência de uma confederação tribal e escolheram, em vez disso, uma forma autoritária e governo que, em poucas décadas, trouxe consigo uma carga tributária exorbitante. Depois o povo clamava, por causa do jugo que a monarquia trouxe sobre eles. Então, verso 9 atende a sua voz. Eles iam ter um rei. Deus atendeu o desejo do coração deles. Mas, veja em Salmo 106, verso 15, que descreve: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Uma advertência solene foi dada. Por ser um agente moral livre, o ser humano deve decidir, com base nas evidências à sua disposição, o que deseja fazer com a própria vida. Existem duas maneiras de obter essas evidências. Primeiro, por meio de estudo cuidadoso dos conselhos, estatutos e julgamentos de Deus, aplicáveis ao caso. Ou segundo, experimentando outras sugestões, na tentativa de se verificar o valor delas, após a advertência contra a mudança proposta. Deus declarou claramente o seguinte: se vocês sentem que essa é a coisa certa a se fazer, tentem. Embora eu saiba que o plano não terá sucesso, vocês precisam aprender por experiência própria que não funcionará. Só então ficarão satisfeitos em seguir meu conselho. Ao questionar a palavra de Deus, Adão trouxe à luz um novo regime que deve seguir o seu rumo para demonstrar a pessoas e anjos, sem sombra de dúvida, que somente o plano ordenado por Deus é capaz de trazer vida e felicidade. Olha as lições que este
capítulo traz para nós. No versículo 11 a 18, o direito do rei valeria por uma verdadeira escravidão, enquanto o juizado estava isento de qualquer ônus financeiro para o povo. Então, Samuel, agora no verso 11, descreve os detalhes do que a monarquia traria como rei, advertindo sobre os fardos, tomaria as lavouras, também empregaria trabalho a eles, né? Ou seja, seriam servos de homens, como todas as nações. Este pedido, então, traria suas consequências. Agora, no versículo 22, finalizando este comentário, atende a sua voz. Por 3 vezes no texto, Deus instruiu Samuel a fazer o que o povo estava pedindo. Há circunstâncias em que o Senhor permite que as pessoas façam escolhas contrárias às advertências divinas e sofram as consequências. E termina o capítulo dizendo que volte cada um para a sua cidade. Samuel, ao mandar para casa os homens de Israel, subentende que estabelecer um rei requererá certa preparação. O decurso dessa preparação será narrado nos capítulos seguintes, que vamos ainda considerar. Muito bem, agora, mudança no sistema de governo. O texto do Espírito de Profecia diz o seguinte: o governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés, o dos 70 anciãos, lembram que estudamos lá em Êxodo, dos príncipes, dos juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Não tinham eles autoridade para legislar sobre a nação. Esta foi e continuou a ser a condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos, homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo e guiá-lo na execução das leis. O Senhor previu que Israel desejaria um rei, mas não consentiu em uma mudança nos princípios sobre os quais foi fundado o Estado. O rei devia ser representante do Altíssimo. Deus devia ser reconhecido como líder da nação e sua lei executada como a lei suprema do país. Quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia, e a nação prosperou sob o governo de Josué. Mas o aumento da população e o intercâmbio com outras nações acarretaram uma mudança. O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos e assim sacrificaram em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam sua reverência para com Deus e deixaram de apreciar a honra de ser o seu povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, pagãos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Olha só, rivalidades e inveja surgiram entre as tribos. Dissensões internas debilitaram-nas. Estavam continuamente expostas à invasão de seus adversários gentios, e o povo começava a crer que, a fim de manter sua posição entre as nações, deveriam as tribos unir-se sob um forte governo central. Afastando-se da obediência à lei de Deus, desejaram libertar-se do governo de seu divino soberano. E assim o pedido para terem um rei generalizou-se por todo Israel.
Desde os dias de Josué, o governo nunca fora dirigido com tão grande sabedoria e êxito como sob a administração de Samuel, investido divinamente com a tríplice função: juiz, profeta e sacerdote. Trabalhara ele, Samuel, com incansável e desinteressado zelo pelo bem-estar de seu povo, e a nação prosperara sob sua sábia administração. A ordem havia sido restabelecida, promovida a piedade e o espírito de descontentamento impedido durante aquele tempo. Mas, com o avançar dos anos, o profeta foi obrigado a repartir com outros os cuidados do governo, e ele designou seus 2 filhos para agirem como seus auxiliares. Enquanto Samuel continuava com os deveres de seu ofício em Ramá, os moços se localizaram em Berseba para administrarem a justiça entre o povo, próximo da fronteira sul do país. Foi com o inteiro apoio da nação que Samuel designara seus filhos para o ofício. Mas eles não se mostraram dignos da escolha de seu pai. Havia o Senhor, por meio de Moisés, dado instruções especiais a seu povo, a fim de que os príncipes de Israel julgassem retamente, tratassem com justiça da viúva, do órfão, e não recebessem suborno. Mas os filhos de Samuel se inclinaram à avareza e tomaram presentes, perverteram o juízo, diz o texto. Os filhos do profeta não atenderam aos preceitos que ele procurara gravar em suas mentes. Não imitaram a vida pura e abnegada de seu pai. A advertência feita a Eli não exercera sobre a mente de Samuel a influência que deveria ter exercido. Olha que detalhe o texto traz. Samuel fora até certo ponto demasiado condescendente com seus filhos, e o resultado foi visível no caráter e na vida deles. Percebe? Houve também uma falha aqui neste detalhe de Samuel. A injustiça desses juízes causava muito descontentamento, e forneceu-se assim um pretexto para se insistir na mudança que havia muito era secretamente desejada. Está vendo? Todos os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Os casos de abusos praticados entre o povo não foram referidos a Samuel. Houvesse se tornado conhecida dele a má conduta de seus filhos, e ele os teria retirado sem demora. Faria diferente de Eli. Mas isso não era o que os suplicantes desejavam. Samuel viu que o seu objetivo real era o descontentamento e o orgulho, e que seu pedido era o resultado de um propósito deliberado e decidido. Nenhuma queixa fora feita contra Samuel. Todos reconheciam a integridade e sabedoria de sua administração. Mas o idoso profeta considerou o pedido como uma censura a si e um esforço direto para o pôr de parte. Não revelou, entretanto, os seus sentimentos, não proferiu qualquer exprobação, mas levou a questão ao Senhor em oração, e apenas dele procurou o conselho. Quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, sem buscar conselho de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e arrepender-se de seu pecado. O orgulho
e a sabedoria humana demonstrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja, contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim que é uma maldição em vez de bênção. Olha que advertência solene, hein? Deus desejava que seu povo apenas olhasse para ele como seu legislador e fonte de força, sentindo sua dependência de Deus. Seriam constantemente atraídos para mais perto dele, tornar-se-iam elevados e enobrecidos, adaptados ao alto destino a que ele os chamara como seu povo escolhido. Mas, quando fosse posto sobre o trono um homem, isto tenderia a desviar de Deus a mente do povo. Eles confiariam mais na força humana e menos no poder divino, e os erros de seu rei levá-los-iam ao pecado e separariam a nação de Deus. Texto que está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 603. Revela-nos detalhes muito interessantes que estão relacionados ao capítulo de hoje. Vamos agora aplicar este estudo, este capítulo em nossas vidas. O fato de Israel ter rei não contrariava o que Deus pretendia para seu povo. Porém, o propósito israelita de ter um rei contrastava com a intenção do Deus do povo. O próprio Deus, muito tempo antes, já havia dado orientações específicas para a atuação de alguém na monarquia, em Deuteronômio capítulo 17. Porém, aqui neste capítulo, vemos que, por trás do propósito em pedir um rei, a intenção era rejeitar o governo de Deus. O desejo de ser igual às outras nações foi uma forma de rejeitar a participação nos planos celestiais. Tal atitude é uma rebelião contra o governo de Deus. E, como fizera Lúcifer antes de tornar-se Satanás. O livro de Juízes demonstrou a anarquia social por não se ter monarquia em Israel. Assim, um dos objetivos do livro dos Juízes é mostrar a importância fundamental de ter um rei. Samuel é o último dos juízes que, além de julgar Israel, era influente profeta de Deus e sacerdote, como já vimos. Consequentemente, o livro de 1 Samuel apresenta a transição da teocracia para a monarquia. A cosmovisão israelita em relação ao rei visava orgulho e grandeza. Com tal pano de fundo, Deus mostra quão ruim seriam os resultados. Em vez de avançar, o povo regrediria. Em lugar de crescimento, haveria retrocesso. Digno de atenção é o fato de Deus ceder aos caprichos e vaidades do povo e também o fato de, mesmo indignado, Samuel obedecer a Deus. Tais atitudes têm muito a nos ensinar diante de nossa tendência de exaltar e afagar o nosso ego e o nosso orgulho, mostrando assim que devemos cuidar com nossas vaidades, com nosso orgulho e desfazer-nos deles. Precisamos nos submeter a Deus e a sua vontade. Fechando nossa reflexão, às vezes Deus cede aos nossos desejos, a fim de que vejamos quão péssimos somos para tomar decisões e elaborar planos. Isso não é novidade. Deus havia feito isso no passado, quando Israel queria comer carne, mesmo recebendo comida do céu. Em Números capítulo 11, o resultado foi catastrófico. Agora Deus cedera novamente. Embora Deus apresente as tragédias de se ter um rei, o povo assim mesmo insistiu,
e Deus cedeu. Infelizmente, temos cabeça dura para aprender as lições das tragédias do passado. Às vezes, Deus responde nossos anseios inflexíveis, a fim de que percebamos o seu amor eterno, paterno, e aprendamos lições com nossas escolhas, mesmo que tenha de agir contra sua perfeita vontade. Conclusão: que como remanescente de Deus, não desejemos imitar o mundo, a fim de que no dia de Deus não nos aconteça o que aconteceu com Israel. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, disse Samuel, advertindo eles. Mas que se cumpra em nossa família a bendita profecia de Malaquias 4, verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vigiemos e oremos. Amém. 1 Samuel, capítulo 8. Então nós vemos o contexto, desejos humanos, em nosso estudo hoje. Vemos que muitas vezes Deus, ele pode ceder aos nossos desejos, mas simplesmente para deixar que percebamos a nossa insensatez, né? O pensamento para hoje: amar e confiar em Deus. Isto é o que fará toda a diferença. Amém. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia, pela sua misericórdia e graça em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais esses ensinamentos que recebemos em sua palavra no estudo de hoje. Neste capítulo, queira, Senhor, abrir os nossos olhos, a nossa mente, para que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, ser realmente dependentes de Ti. Tira de nosso coração todo ego, todo orgulho, toda independência, que os nossos desejos possam ser todos submetidos à Tua vontade e não à nossa. Senhor, dá-nos um bom dia, fica conosco, abençoe cada participante deste momento de reflexão, deste estudo e projeto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia, um grande abraço e que a paz de Jesus esteja com você, com sua família. Tchau, tchau.